queridas alunas, queridos alunos, visitantes que estão passando por aqui, sejam bem-vindos à nossa aula número 18 de teatro. E hoje eu vou trazer pra gente a origem, né? A origem da comédia, a origem da tragédia com o teatro grego clássico. A gente vai conhecer aí a história do teatro na Grécia. É claro, né, gente, que o teatro ele surge dessa necessidade nossa de comunicação, essa necessidade humana de se comunicar. Então, a gente não fala exatamente que o teatro ele veio da Grécia e pronto, acabou. Não, o teatro ele vem desde dos povos primitivos, tá? Ele vem ali, ó, muito antes da Grécia, né, em vários locais, não somente ali na Europa, mas a gente tá falando aqui do início de estrutura, até mesmo de dramaturgia, tá bom? Do início dessa organização da dramaturgia e que foi passada, né, para o Ocidente como um modelo, um início de estruturação. É por isso que a gente fala, né, que é a origem do teatro, mas certamente a gente sabe que existiam muitas outras manifestações em diversos lugares. Pois bem, pessoal, a origem do teatro europeu, ela se dá ali na Grécia por volta do século 6 antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo, a gente tá falando de séculos atrás, e tem origem lá nos cultos aos deuses, né? Nos rituais, nos sacrifícios, nos festivais, nas danças, em homenagem aos deuses. E o deus cultuado que acabou se tornando o deus do teatro era o deus Dioniso, que é o deus da embriaguez, o deus do vinho, também conhecido como deus Baco para os romanos, né? Baco, o deus Baco. Ah, gente, ele também é o deus da procriação, do crescimento, da vida, tá? É o deus de uma celebração, da festividade. E aí acontece que os cultos a esse deus Dioniso acabaram desenvolvendo, né? Eles acabaram ganhando mais forma e desagou tanto na comédia quanto na tragédia. Pra gente entender como isso foi desaguar no teatro, a gente também vai dar uma olhadinha aqui em como que eram esses festivais, né? Como que eram esses cultos a deus Dioniso. As pessoas, né, os participantes do culto se fantasiavam, eles pintavam o rosto, às vezes de vermelho, eles se fantasiavam de sátiros. Os sátiros, eles eram criaturas, né, mitológicas que eram metade homem, metade bode. Então se fantasiavam com máscaras de bode, né, bem grandonas, e também existiam longas músicas que eram recitadas com som da flauta. A essas músicas a gente dá o nome de ditirambos. E acontece que os ditirambos, como eu falei pra vocês, eles eram longos, então quem recitava, né, era recitado em coro. Era um coro que recitava as músicas. E ao passar do tempo, esse coro foi começando a ser dividido entre o coro e o corifeu. Ou seja, no coro existiam os coreutas e o corifeu é o solista, é o que se desloca do coro para poder dar a mensagem. E eles faziam isso justamente porque os ditirambos, eles eram muito longos. Então não ia dar conta de um coro ficar o tempo todo recitando, né? E aí surgiu o solista. Então nesse jogo entre solista e os coreutas iniciou um diálogo dentro das celebrações ao deus Dioniso. Então, pessoal, a gente já tem aí um primeiro elemento teatral, né, de representação, porque existe um jogo de diálogo, de fala e de resposta, e também surgiu em 535 a.C., em Icário, um lugar próximo a Atenas, um solista, né, saiu do povo para participar ali da recitação, ser o corifeu, saiu Téspis. E aí Téspis pode ser considerado aí nessa história o primeiro ator, porque ele se fantasiou de Dioniso e representou. Então aí a gente tem a primeira dramatização, porque ele se passou por uma outra pessoa. Mas se a gente for prestar atenção também, existiam já as pessoas fantasiadas de sátiros, então sempre teve esse cunho aí da representação. E o teatro, gente, era uma arte social assim muito forte na Grécia Antiga, né? O povo ele não ficava só ali de espectador e pronto, acabou. Como eu falei pra vocês, do coro mesmo, né? O coro poderia ser os participantes, os espectadores, e saía um solista do povo. E aí os espectadores, né, o povo se reunia em semicírculo, né, para que acontecesse ali o teatro. E existem até muitas evidências de teatro pra gente. Trouxe aqui pra vocês verem algumas imagens. Aqui, ó, é uma reconstrução, tá? É uma reconstrução só pra gente ter uma noção de como que era, de um teatro grego. Lógico que vocês podem jogar na internet, também tem um monte de foto, mas olha esse livro aqui, né? É legal a gente olhar. E aqui vocês também estão vendo que tem a máscara. A máscara também é um elemento muito forte na Grécia, né? Tanto na tragédia quanto na comédia, porque elas, além de representar quem era o personagem, elas também serviam para ampliar o som da voz do ator.
tá? Porque, como vocês podem ver, era muito grandão. Então, o ator ficava daqui recitando e toda essa galera aqui tinha que ouvir. Então, a máscara, ela funcionava dentro dessa acústica. E também tem outra imagem que eu queria mostrar pra vocês dentro desse livro, que é esse anfiteatro aqui, que é o anfiteatro de Dodona. Ele foi reconstruído, dá pra ter mais ou menos uma noção de como que é. E aqui cabiam, pessoal, 14 mil espectadores, pra vocês terem noção. E não é só esse que existe uma porrada de anfiteatro na Grécia, que também eram os templos dos deuses, tá? Só pra vocês terem noção, existiam mais de 50, tá? É porque eu não contei tudo, mas existiam mais de 50 teatros espalhados pela Grécia. Isso daqui é um mapa que tem vários teatros que também eram os templos dos deuses, né? Pra vocês terem noção de como era uma coisa muito importante nessa cultura da Grécia clássica, tá? Da Grécia antiga. Daí, pra vocês terem noção, existia um festival chamado as Grandes Dionisíacas, tá? E nesses festivais existiam concursos de peças de teatro. Era uma coisa assim que era um evento, né? Ficava o dia inteiro assistindo peças de teatro, esse concurso. Então, cada autor, né, cada dramaturgo da época, eles escreviam uma tetralogia. O que é uma tetralogia? É uma trilogia de tragédias mais uma sátira, né? Tetra significa 4 em grego. Então, nós temos um conjunto de 4 obras e cada autor, cada dramaturgo competia, né? E isso cabia ali à decisão dos jurados. Já que a gente já mencionou aqui de volta, né, as tragédias, vamos pensar na tragédia grega então. Tragédia do grego significa canto do bode. Tragos, né, significa bode e ode significa canto. E esse nome se dá justamente a essa herança, né, que a tragédia tem nos cultos aos deuses, né, ao deus Dioniso, que tinham aquelas figuras fantasiadas de sátiro, metade homem, metade bode, por acaso você tenha esquecido. E aí, gente, a gente tem 3 principais tragediógrafos, que são os poetas trágicos, ou seja, os dramaturgos que escrevem tragédias, tá? Os principais são, né, os que a gente sempre estuda, são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O primeiro tragediógrafo, Ésquilo, a gente tá falando aqui mais ou menos de 472 a.C., ele escreveu por volta de 90 peças, só que só restou pra gente até hoje 7, mais ou menos, tá? E foi ele, né, a gente fala que é o primeiro porque foi ele quem trouxe uma perfeição artística, uma estrutura aí pras tragédias, né, pra escrita. E aí, gente, o que acontece? Ele trouxe a figura do deuteragonista, que é como o segundo agonista, tá? Agon significa combate em grego. Então é como se ele tivesse colocado um segundo ator, né? Uma segunda figura aí de combate. Porque acaba que a cena, ela tem essa característica de combate, né? Além do combate humano, também tem um combate ali com o divino. Depois, gente, veio o Sófocles. Sófocles já colocou em cena os personagens mais ousados. E com 29 anos, ele conseguiu vencer de Ésquilo, nosso primeiro tragediógrafo, no concurso de tetralogias. Então ele já chegou assim, arrebatando geral, e ele escreveu 120 peças, tá? 120 peças, mas também só restaram aí 7 para nós. A gente tá falando aqui de números aproximados, tá? E o nosso terceiro poeta trágico, Eurípides, ele já veio trazendo aí uma origem do teatro psicológico no Ocidente, porque ele traz personagens, ele em si já é mais cético, então os personagens também desafiam mais as decisões divinas. Como vocês lembram, gente, o teatro aqui ele tá muito ligado aos cultos, né, à religião. Então até então essas escritas, essas tragédias, elas dão uma decisão final ao destino divino. Já com o Eurípides já é diferente, ele já vai trazer mais contestamento às leis divinas, tá? Ele é mais cético. Ele escreveu por volta de 78 peças e sobraram para nós até os dias de hoje 17 delas. Só que o que acontece, né, gente? A gente tá falando aqui de um período de ápice da tragédia, porque vocês estão vendo que existiam concursos, o povo participava, era uma coisa muito influente na Grécia Antiga. Mas chega um momento que a tragédia ela entra em decadência, e ela entra em decadência justamente quando a democracia ateniense também sucumbe, tá? Quando a Grécia entra em crise econômica, quando ela começa a ser invadida. E aí, mais pra frente, por volta de 50 anos depois, que surge aí a força da comédia, principalmente com Menandro e ainda mais com o nome que resta pra gente até hoje,
com Aristófanes, tá bom? Aí que vão emergir aí esses comediógrafos, os escritores, os poetas cômicos, tá? Porque eles vão trazer justamente essa crítica, né? Esse olhar do riso em cima da decadência que tá acontecendo ali na Grécia. Bom, gente, essa daqui foi uma introdução para vocês conhecerem mais ou menos aí o contexto histórico de onde surgiram as tragédias e as comédias da forma que a gente conhece, principalmente aqui no Ocidente, né? Se você gostou dessa aula, se você achou interessante, deixa aqui o seu joinha. Isso mostra pra mim que você chegou aqui até o final da aula. Comenta pra mim o que você achou, se sobrou aí alguma dúvida na sua cabeça. E essa aula aqui, ela foi uma introdução, tá, gente? Uma introdução porque a gente vai conhecer na próxima aula uma tragédia grega. A gente vai estudar a peça Édipo Rei, de Sófocles. Ó, que maravilha! Passado de séculos em séculos, nós temos ainda as dramaturgias aqui em mãos. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido essa aula aqui até o final e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá!